Pessoal, muito bem, aqui nós estamos em mais uma live, né, do Júri Expresso, uma iniciativa aí de alguns professores, vocês já conheceram, acho que a maioria de vocês já conhece todos, né? E a ideia foi de nos reunirmos, aproveitar inclusive esse isolamento, para, na verdade, a gente se aproximar, né, mais e conversarmos sobre alguns temas, tá? E hoje, então, né, ficamos aqui com um tema sobre Estado e Igreja, né, os limites político-constitucionais da imunidade, no caso, imunidade tributária. Tá? Então, a gente vai trocar um papo aqui, nada, a gente não quer também ser algo que se aprofunde tanto na parte teórica, mas acho que é fundamental a gente estabelecer alguns conceitos, né, até para que a gente tenha algumas premissas aí para a gente poder conversar e para que todos entendam o que a gente está querendo, o que a gente está querendo dizer, né? E a gente vai tentar aqui depois de uns 30, 40 minutos mais ou menos de bate-papo, vamos ver como é que fica, né, esse tempo, e a gente vai tentar ver aqui, né, as perguntas, se alguém tem alguma pergunta para fazer, e a gente vai dialogando um pouco. Pode ser assim, Humberto, é isso? Melhorou o Tranquilo, meu áudio aí, caro. pessoal? Muito bem, então vamos lá. Estou vendo aqui o pessoal chegando, é Felipe, deixa eu ver mais quem, Rogério. Muito bem, então vamos lá, vamos começar aqui, ó, deixa eu puxar. Então o tema é Estado e Igreja, então os limites político-constitucionais da imunidade tributária, tá? Então, vejam só, a gente está misturando aqui a questão do Estado, da Igreja, novamente tributo, porque a minha área de pesquisa é essa, né? E, assim, já fazendo um esclarecimento, a gente não vai abordar a questão de religião no seu aspecto místico aqui, né? Mas sim no seu aspecto enquanto direito fundamental, inclusive previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos direitos do homem, né? Enfim, é nesse sentido. Então, assim, a primeira, acho que, definição que a gente precisa fazer, né, pelo menos uma conceituação bem básica, é do que se trata o Estado, né? Afinal de contas, o que é o Estado, né? Bom, o Estado nada mais é do que uma organização política e jurídica da sociedade, né? Pautado aí numa estrutura constitucional, né? Então, isso é o Estado, né? Governo, sempre que eu comento isso em sala de aula, né? O governo é aquele que vai administrar o Estado, né? Não podemos confundir Estado e governo, e quando a gente vai fazer alguma crítica a um governo, é diferente de fazer a crítica ao Estado. Mas está criticando a estrutura estatal, ou então você está criticando a postura de um determinado governo. Então a gente precisa separar. Mais ou menos como se o Estado fosse o veículo e o governo fosse o motorista. Mas óbvio que esse motorista não pode guiar esse veículo da forma que ele bem entende, porque existe toda ali uma estrutura, né, regras constitucionais, enfim. Então, acho que essa é a primeira distinção que a gente precisa fazer, conceituação, né? O Estado, a organização da sociedade, né, de forma jurídica, política e jurídica, pautado numa Constituição, e o governo é quem vai, então, dirigir, digamos assim, administrar o Estado, né? É isso, Humberto? O que você acha? Essa definição é suficiente? Suficiente. Eu acho que tem várias formas da gente conceituar Estado e uma série de críticas que podemos fazer a partir dessas conceituações. Mas é basicamente isso. O Estado, ele controla as nossas vidas, é responsável pela manutenção da ordem social e esperamos, né, idealmente, que garanta a boa convivência, que a sua funcionalidade, a convivência entre as instituições sejam harmoniosas, enfim, basicamente o que a gente vê em teoria geral do Estado, né? Sim, exatamente. E aí, outro ponto que sempre também eu discuto, né, em sala de aula, é sobre a função do Estado. Qual é a função do Estado, afinal de contas? É basicamente o que você comentou, né? O Estado tem justamente uma função de permitir, possibilitar para que os cidadãos eles possam, então, se desenvolver no sentido individual das suas potencialidades e também de forma coletiva,
né? Então, acho que tem que ser permitido um ambiente desse tipo. E aí, nesse ponto aí, depois a gente vai conversar um pouco mais, né, que a gente acaba, então, identificando o que seria, então, né, no seu sentido mais pura, democracia. Ou seja, todos poderem exercer as suas individualidades dentro de um coletivo, né? Então, acho que essa é a função. E, pegando aqui a questão da tributação, para a gente ir avançando, então, nessa questão das imunidades, qual é a função da tributação? É a mesma. Então, a tributação ela tem justamente essa função de permitir dar subsídios econômicos, financeiros, né, para o Estado, para que ele possa, então, desempenhar as suas funções. E, óbvio, né, quem vai fazer isso, dirigir, né, organizar a execução disso tudo, aí sim é o governo. Não é? Muito bem, assim, Humberto, vou agora jogando para você a questão da igreja, né? Porque a gente colocou aqui o termo igreja, mas não é bem isso, né? Que se trata de comunidade, não tem como foco aí somente a igreja, né? Mas você tem aí para falar para a gente sobre esse assunto. Pois é, a imunidade, ela se refere a templos de qualquer culto, né? E nesse sentido, vem a atender, como você mencionou, um direito humano fundamental, o artigo 18º da Declaração Universal de Direitos Humanos, garante a liberdade de pensamento e a liberdade religiosa. Isso é muito importante a gente mencionar isso, porque nós vivemos num contexto em que, por mais que tenhamos uma série de problemas, nós temos liberdade religiosa. Há grupos que que sofrem problemas, que sofrem perseguições religiosas, limitações nas suas expressões, mas, via de regra, nós estamos num país que, formalmente, nós podemos escolher a nossa religião, podemos mudar de religião e, inclusive, o artigo 18º da Declaração Universal diz que poder mudar de religião, é um direito fundamental. E quando a gente lê, né, num texto de 1948, hoje, talvez a gente não saiba, não sinta o drama, mas nem sempre na história da humanidade foi possível a gente optar por uma religião específica, ou sair de uma religião e ir para outra, como hoje a gente tem o que alguns chamam de mochileiros da fé, a pessoa que passa por várias confissões religiosas ao longo da vida. Então, essa imunidade diz respeito a templos de qualquer culto e visa garantir um direito fundamental, que é o direito dessa assistência espiritual. Mas aí há questões importantes para a gente, mais adiante, falar, que é a questão de laicidade, como é que começa isso, qual os limites entre a relação, que devem existir na relação entre o Estado e a Igreja. Hoje nós temos aí o tema da religião se tornou bastante presente na política nacional. E, de certa forma, a religião sempre esteve presente. Às vezes mais tímida, mais silenciosa, mas sempre profundamente ativa, né? Ainda que tímida e silenciosa, profundamente ativa. Sim. Então, e assim, né, um outro ponto também que, quando eu leio esse artigo 18, né, da Declaração dos Direitos Humanos, né, então, todo ser humano, estou lendo aqui, tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Não significa que ele é obrigado a adotar uma religião, né, ou então qualquer tipo de pensamento. Enfim, então esse é um ponto importante, porque se trata de um direito individual. Né? E também a questão da pessoa ter a opção por não exercer nenhum tipo de consciência ou então seguir uma determinada religião. Né? Então, a opção por adotar uma religião ela é inerente à pessoa. Então, esse é um ponto importante, eu acho, para a gente também definir, né, esse assunto. Então, religião é um direito do indivíduo. Né? Esse é o ponto principal. Agora, assim, o que a gente tem, então, na Constituição? Né? Na Constituição, no caso brasileiro, né, do Estado, né, do nosso Estado,
a gente percebe ali uma estrutura, ali na organização da parte de tributos, né, do poder de tributar. Nós temos aqui eu vou precisar fazer algumas definições, né, para que tenha um entendimento aí do pessoal, é que nós temos várias espécies de tributo, né? Então, nós temos 5 espécies de tributo. O que a gente mais conhece são os impostos. Então, nós temos os impostos, as taxas, né? E as contribuições especiais, que são as 3 mais relevantes. Depois, empréstimo compulsório e também contribuição de melhoria, que a gente chama. Mas, muito bem. Então, o Estado, né, é dividido em União, né, no âmbito federal, dos Estados membros, que é o âmbito estadual, e no âmbito municipal, todos esses entes, União, Estado, município e também o Distrito Federal, eles podem instituir esses tributos todos. Tá? Muito bem. Agora, existem limitações a esse poder. E dentre as limitações a esse poder de tributar, ou seja, criar normas que vai buscar do patrimônio, da renda das pessoas físicas e jurídicas, né, valores financeiros a título de tributo, existe lá a imunidade. Né? Então, a imunidade tributária, que a gente chama. Dentre as imunidades, nós temos ali que a União, os estados e os municípios, eles não se tributam, certo? Eles não cobram tributos entre si. No caso, a imunidade, né, desse dispositivo das limitações está atrelada especificamente a impostos, que é uma das espécies de tributo. Tá? Muito bem, então, não teria sentido a União querer tributar os estados e os municípios, os estados, os municípios e a União, e os municípios, a União e o Estado. Não seria possível uma convivência política. Né? Se hoje a gente tem ali muita questão de disputa política, de favores políticos, imagine se cada ente desse pudesse tributar simplesmente o outro ente, né? Ficaria a questão das normas tributárias, a questão meramente de disputa política. Então, eles não se tributam. Tá? Essa é uma imunidade. A outra imunidade que existe é com relação a livros, jornais e periódicos. Então, não se tem tributação de impostos. Por exemplo, ICMS, IPI, que são tributos, impostos que incidem ali na produção e na circulação do livro, jornais e periódicos. Tá? Então, qual que é a finalidade, a ideia disso? O que tem por trás dessa imunidade? É para que seja, então, fomentado a cultura, a informação, ou seja, desonere, então, de tributos, né, esses produtos, livros, enfim. Depois nós temos uma outra imunidade relacionada aos partidos políticos, aí para fomentar a questão da pluralidade partidária, né, dos sindicatos dos trabalhadores, para que haja uma facilitação na organização dos trabalhadores, né, em sindicatos, e também uma outra imunidade que é relacionada às entidades educacionais e também entidades filantrópicas assistenciais, desde que não tenham fins lucrativos. Né? E é um termo técnico essa questão de fins lucrativos. É óbvio que essas entidades precisam ter lucro, mas esse lucro não pode ser distribuído como rendimento do capital, né, dos seus diretores, enfim. Mas para essas entidades educacionais e assistenciais poderem ter essa imunidade de impostos, né, elas precisam cumprir vários requisitos legais. Tá? O que tem por trás dessa imunidade é o retorno que essas entidades têm para o Estado, para a sociedade como um todo. Então, são atividades, né, que as entidades educacionais e assistenciais elas exercem, que é uma função, né, do Estado. Então, como o Estado não fez, está sendo feito por essas entidades, desonera-se, então, a carga tributária. Tá? Muito bem. E aí nós temos, né, a imunidade dos templos de qualquer culto. Então, assim, ó, impostos, é vedado instituir impostos, tá, sobre templos de qualquer culto. Isso por uma questão também da liberdade religiosa e que não é somente para beneficiar uma única religião. Tá? Então, nós temos ali a imunidade dos templos de qualquer culto.
E aí, o que tem de retorno com relação a isso ao Estado? Bom, a primeira coisa é que é um direito fundamental, né? Um direito humano e um direito fundamental, que está previsto constitucionalmente. O direito à liberdade de culto, de religião, a questão da consciência e de pensamento. Tá? Esse é um ponto. Né? Enfim, é por isso que nós temos, a rigor, a princípio, a imunidade dos templos de qualquer culto. Mas o que não se tributa? Não se tributa o patrimônio, a renda e os serviços que as entidades, né, essas entidades de qualquer culto, esses templos de qualquer culto, né, eles possuam ou então eles exercem enquanto atividade financeira, por exemplo. Não se tributa IPVA sobre os veículos da entidade religiosa. Não se tributa IPTU sobre os imóveis da entidade religiosa. Não se tributa o imposto de renda sobre os valores que essas entidades recebem a título de doação, enfim, para que ela possa manter, então, a sua estrutura. Só que isso tem que estar atrelado às suas atividades essenciais. Né? O veículo, o imóvel e também o valor ali que eles recebem, tudo isso está imune desde que comprove a entidade que está retornando isso para, né, as suas funções essenciais. Por isso que nós temos, então, essa imunidade. Tá? Tranquilo, Humberto? Tranquilo. Pupim, eu acho que uma coisa que eu sempre ouvi de você, e acho que era interessante você mencionar, porque a gente fala dessa questão da imunidade e a função social do tributo. Eu sempre te ouvi falando que a função social do tributo tem que ver com o bem-estar da sociedade, do povo, tem que ter tem como foco o objetivo, a redistribuição de renda. Eu acho que é interessante você colocar isso para a gente entender por que existe imunidade para em alguns casos, e como exceções. Então, assim, o que a gente tem de teoria mais moderna do sistema tributário, da tributação, é de que ela tem que ser um instrumento para que o Estado promova a efetivação dos direitos fundamentais sociais. Por que dos fundamentais sociais? Qual que é a ideia, qual que é a perspectiva que se tem com relação a isso? É que se o Estado ele promove a efetivação dos direitos fundamentais sociais, vai atribuir ao cidadão uma autonomia financeira, melhor, uma emancipação financeira. Ou seja, se ele tem condições materiais, ele vai poder exercer os seus direitos individuais. Certo? Então, basicamente, essa é a ideia. Então, quando a gente segue essa linha de raciocínio, que a tributação tem essa função, é porque se elege um catálogo, né, de direitos, que são os direitos fundamentais sociais, como aqueles que vão orientar toda a estrutura do sistema tributário. Tá? Então, o que acontece? A gente precisa ter, né, o Estado, através dos seus governos, olhando para a Constituição, verificando quais são esses direitos fundamentais sociais, e toda a política, né, com relação à destinação dos recursos tributários tem que ser com esse viés, com essa perspectiva de efetivação desses direitos. Mas quando nós temos entidades que promovem atividades que são inerentes ao Estado, como educação, questão de assistencialismo, né, a questão, por exemplo, da cultura, que está atrelada ao livro, enfim, aí então o Estado ele abre mão da arrecadação tributária como uma troca, né, desonera. Então, abrir mão dessa arrecadação tributária tem dois níveis, o constitucional, que aí nós temos as imunidades, e o infraconstitucional, aí está previsto nas leis. Só que aí fica para o município, para os estados ou para a União isentar algumas atividades. Então, nós temos as imunidades no âmbito constitucional, que já estão todas elas definidas, como uma troca, né? Se essas entidades, então, promovem algum tipo de atividade ou exerce alguma função inerente a um direito fundamental da pessoa, um direito social da pessoa, seja individual, fundamental individual ou social, então, no âmbito da Constituição, se abre mão de parte da arrecadação. Tá? E no âmbito do exercício do poder de tributário aí, dos entes tributantes, União,
os estados e os municípios, se também tem entidades que estão promovendo atividades que são relacionadas às suas funções específicas, né, do Estado, da União e dos municípios, pode também isentar, ou seja, reduzir ainda mais, então, a abrangência aí da arrecadação tributária. Então, assim, o ponto todo não é na tributação o problema, né, o que a gente tem, né, porque, mas a gente tem muita arrecadação tributária, de fato. O problema está justamente na ponta da destinação desses recursos, né, que aí é uma outra discussão também que a gente tem. Então, assim, o que a gente tem? O Estado nosso está estruturado constitucionalmente, prevendo a arrecadação tributária, porque o nosso Estado ele é pautado numa economia capitalista, ou seja, quem explora a atividade econômica não é o Estado, até em algumas atividades sim, mas isso está concentrado na iniciativa privada. Logo, então, ele precisa de recursos financeiros da iniciativa privada. E a tributação a tributação é a forma que se faz, né? E se imuniza essas situações todas, dentre elas aí os templos de qualquer culto, porque justamente é uma troca, né? Bom, entidades que estão promovendo, né, um direito individual fundamental ou então um direito social fundamental, né? Então é por isso aí que a gente tem essa estrutura toda. Pupim, tem algumas contribuições que as igrejas, né, ou templos religiosos em geral, não estão imunes. Acho que antes de entrar na parte talvez mais polêmica, que eu quero fazer uma pergunta capciosa aqui, você podia falar dessa parte e aí a gente já entra na parte que é mais quente, vamos dizer assim, né? Isso, porque assim, os templos de qualquer culto, eles estão imunes, então, de impostos sobre patrimônio, renda e os serviços que eles prestam, né? Desde que atrelado às suas funções essenciais, que é justamente ali a atividade religiosa em si. Então, por exemplo, não vai ter incidência de imposto de renda, de IPTU, que é aquele imposto que incide sobre imóvel urbano, ITR, sobre imóvel rural, e IPVA sobre os veículos. Isso são impostos, né? Agora, com relação às contribuições sociais, por exemplo, contribuição social sobre o lucro. Mas espera lá, o templo de qualquer culto pode ter lucro? Sim, ele vai ter lucro. Ele vai ter resultado positivo. Então, sobre esse resultado positivo, vai incidir a contribuição social. Tá? Até porque, a princípio, não é uma imunidade que está atrelada ali àquelas entidades sem fins lucrativos, tá? Mas segue também essa mesma perspectiva. E também ele vai ter a tributação da contribuição previdenciária, né, que incide sobre a sua folha de pagamento. Por exemplo, os funcionários, enfim. Aí o templo vai ter que recolher essa contribuição, porque é uma outra espécie tributária que não está dentro dessa imunidade. Mas como que poderia ficar imune a essa contribuição? Teria que ter uma atividade relacionada à assistência social e reconhecida essa imunidade. Não somente o templo, nós temos aí várias situações de várias organizações religiosas que também possuem entidades assistenciais, da qual elas são as fomentadoras, né? Isso é uma questão, inclusive, uma atividade que faz parte até mesmo do próprio carisma dessas entidades religiosas. Aí, com relação a essa função específica de assistência social, pode aí sim, né, receber a imunidade também das contribuições sociais. Contribuição social sobre lucro e contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. Isso elas não estão imunes. Tá? É interessante deixar bem claro isso, porque vez e outra a gente vê notícia de dívidas milionárias de grupos religiosos. E aí, que dívidas são essas? Estão relacionadas com sonegação, tentativa de burlar essas contribuições. Uma coisa que os críticos, porque assim, quando a gente lida com o nosso contexto de um Estado laico, em que se respeita esse direito individual, esse direito humano fundamental de exercer o seu culto livremente, construir um templo, enfim, nós não podemos deixar de levar em conta a crítica que é feita a este benefício.
Os críticos costumam dizer que a imunidade, ela, de uma forma ou de outra, ela contribui para uma espécie de vista grossa para o enriquecimento das instituições religiosas. Aqui nós não estamos falando dessa ou daquela instituição, né? E, além disso, você fez uma menção a atividades essenciais daquela... as atividades essenciais, né, do fim para o qual existe aquela instituição. E nós temos casos hoje em que os grupos religiosos vêm enriquecendo. E a gente fala isso, as pessoas podem pensar inicialmente na igreja evangélica e na igreja católica, mas não são, né? Nós estamos num momento em que o povo busca muito religião e as religiões das mais diversas matrizes têm se enriquecido. É evidente que as mais expressivas, as mais enriquecidas são as igrejas, principalmente as igrejas evangélicas. E nós temos algumas relações, por exemplo, as TVs católicas, que desenvolvem uma atividade religiosa propriamente dita. Se você ligar na TV Ave Maria, por exemplo, vai estar passando atividade, culto, missa, formação teológica, testemunhos. Mas nós também temos redes de TV vinculadas não formalmente a instituições, a entidades religiosas, talvez vinculadas a seus líderes, mas não àquela instituição. E estas denominações, igrejas, compram horários numa quantia, num valor que extrapola a faixa para aquele horário, geralmente madrugada, e isso contribui para o enriquecimento da emissora, da rede de TV. E já tem, nós sabemos, tem denúncias, tem críticas, tem textos escritos, trabalhos jornalísticos, enfim. É uma questão ética. Você acha que tem como isso regulamentar? Algumas pessoas, alguns estudiosos sugerem uma não imunidade para mega igrejas, por exemplo, que são as igrejas que extrapolam. Nós temos igrejas no país que, em uma reunião de domingo, reúnem 10 mil pessoas para mais. Será que isso é uma questão apenas ética? Juridicamente falando, as coisas não tem como se tangenciar a questão, mas assim, é um problema que toca na ética. Tem como a gente chamar para a nossa discussão e sugerir constitucionalmente uma saída? Então, aí é um dos limites, né, do tema, que inclusive é o tema que a gente propôs, né, limites políticos constitucionais. Então, o que eu enxergo com relação a isso é que o limite constitucional está estabelecido na Constituição. Tá? Então, se a gente pega e só observar de forma isolada ali a imunidade, vedado instituir imposto sobre templos de qualquer culto, não dá para fazer uma leitura restrita, né? A gente tem que fazer uma leitura e uma interpretação sistemática, né? Isso é uma coisa que é básico, inclusive o que a gente discute muito na faculdade. Ou seja, pessoal, a gente não pode fazer uma interpretação literal, restrita a um determinado artigo, a um determinado texto. Né? Então, existe todo um contexto de construção histórica e política para chegar nessa Constituição. Então, quando a gente observa, né, uma das críticas é que muitas entidades, elas vestem a roupagem de entidade religiosa, certo? Ou seja, muitas pessoas, vamos dizer assim, elas botam a vestimenta de entidade religiosa para obter justamente esse benefício, né, constitucional de imunidades. Esse é um ponto. Muito bem. Agora, o que eu entendo é que já existe, tanto no âmbito constitucional quanto no âmbito infraconstitucional de legislações, todo um arsenal normativo de fiscalização. Ou seja, se aquela entidade ela não estiver mais, né, praticando as suas funções religiosas, né, ela perde justamente o que? A natureza, né, justamente que garante essa imunidade. O que eu estou querendo dizer? É que se uma entidade religiosa, independente de qual seja,
deixa de ser mais importante a prática religiosa e passa a ser mais importante a exploração econômica de um determinado segmento, né? Aí então tem que se descaracterizar pelo menos aquela atividade. Então vamos imaginar, por exemplo, hipoteticamente aqui, uma instituição religiosa que começa a adquirir vários imóveis. E esses imóveis, ela, ao invés de utilizar para suas atividades essenciais, ela aluga esses imóveis, ou seja, começa a explorar financeiramente os imóveis. Ou então uma TV, ou então qualquer outro tipo de atividade econômica. Então, para essa atividade econômica, não tem como se colocar no guarda-chuva, digamos assim, né, da imunidade. Essa atividade ela é uma atividade financeira, é uma atividade econômica. Mas o problema que você colocou aí é um outro ponto. Bom, tudo bem que se separa, né? Mas e quando se compra, então, esses horários, ou então se desvirtua, você o que a gente chama de não é nem sonegação em si, mas uma forma de dar um outro formato, né? Você coloca um evento, uma situação, e dá uma outra roupagem para ela para fugir da tributação. Então, por exemplo, bom, o horário de TV na madrugada custa, sei lá, 100 a hora, 100 o minuto, vamos lá, ok, hipoteticamente. Só que aí está se pagando 1.000 minutos. Mas por que essa diferença toda? Inclusive, nas entidades assistenciais e educacionais, sem fins lucrativos, que também são imunes, para que elas mantenham essa posição de imune, elas não podem remunerar os seus diretores, certo? Com relação à remuneração de capital. Elas podem remunerar o diretor desde que eles trabalhem na entidade. Remuneração do trabalho, isso pode, não tem problema. Mas qual que é o limite da remuneração desse trabalho para que não descaracterize? É que seja valores que tenham um padrão dentro do segmento que atua aquela pessoa. Por exemplo, tem um diretor que é um diretor que trabalha com as finanças da entidade. Quanto que ganha um tesoureiro numa entidade? Bom, o salário dele no mercado aí é 5 mil, 6 mil reais. Tá, não teria sentido algum uma entidade sem fins lucrativos, educacional e assistencial, pagar para esse diretor 50 a 100 mil reais, porque aí estaria desvirtuando justamente a natureza da remuneração do trabalho e passaria a ser uma remuneração a título de resultado. Eu acho que o parâmetro seria o mesmo. Então, na entidade religiosa, se observa que ela foge do parâmetro, tanto de aquisição de qualquer bem, enfim, ou de pagamento de qualquer valor, seja a título de horário de TV, etc. Ou de pagamento de remuneração dos seus diretores, fora do padrão do mercado, descaracteriza ela enquanto entidade religiosa propriamente e passa ela a ter, então, uma relevância mais no sentido de exploração econômica. Entendeu? Esse é o ponto. E, para mim, a questão toda é a fiscalização. E essa crítica não é uma crítica somente de quem está fora, né? É uma crítica de quem está olhando de fora das entidades religiosas. Tem muitos líderes religiosos, que são, obviamente, aquelas religiões ou aqueles cultos que têm já que tem uma seriedade na sua atuação, que critica também isso, porque isso daí afeta eles também. Então, eu estou dizendo o seguinte, aqueles que, de fato, exercem essa função como algo relacionado a um direito da pessoa, da liberdade religiosa dela, enfim, de pensamento, consciência religiosa, né? E do mesmo, digamos assim, concorrente a ela, tem pessoas que usam somente a roupagem de um templo de qualquer culto, mas está com um intuito de exploração econômica, você acaba justamente prejudicando aqueles que levam a sério, digamos assim, essa função constitucional dessas entidades. Para mim, é uma questão de fiscalização, né? E esses valores que a gente verifica ali, inclusive saiu uma notícia de que foi pedido para perdoar, né, algumas dívidas de algumas entidades religiosas com a Receita Federal, é relacionada à contribuição previdenciária que incidiu sobre a folha de pagamento, tá? E contribuição social sobre o lucro. São contribuições sociais, que de fato está fora da imunidade. Tá? Esse seria o limite constitucional. Descaracterizando a atividade
do culto descaracteriza, perderia a imunidade. Sabe que o Caio mencionou ali que fiscalização depende de vontade política. E a gente conversando ontem, mencionávamos que a questão do tributo, a questão do bom funcionamento da democracia, elas estavam, nesse contexto nosso, de uma forma ou de outra, esbarrava, ou eu diria até mais, que temos aí o princípio da laicidade como um princípio fundamental para a manutenção dos direitos individuais e também consequentemente, para a garantia de que haja um bom funcionamento do Estado democrático, não é? Porque isso foi conquistado a duras penas, e a ideia de laicidade hoje tem sido bastante mencionada e até criticada de forma pejorativa, né, tratada de forma pejorativa, por conta de determinados grupos que estão, digamos, atuando mais intensamente na política, e estes grupos outrora se beneficiaram deste princípio. Nós não temos a memória, porque estudamos pouco, inclusive, mas nem sempre se houve liberdade religiosa no Brasil. O Brasil, de formação, colonização católica, até cento e poucos anos. O Brasil se torna laico com a proclamação da República, em 1889. Então, a separação formal entre Estado e religião se dá naquele momento. Isso permitiu com que as igrejas evangélicas, por exemplo, funcionassem no Brasil e tivessem esses benefícios constitucionais que a gente tem hoje, que outrora pouca gente sabe, mas por que nós temos em alguns lugares cemitérios protestantes? Porque os não católicos não podiam ser enterrados nos cemitérios públicos que eram vinculados à Igreja Católica. Não podiam se casar porque estava todas as formalidades civis estavam atreladas, né, à Igreja. Os batizados. Então, a ideia de um Estado laico é a ideia de um Estado que se emancipa do poder da religião. Agora, nós temos duas confusões. Alguns que vêm dizer que os religiosos não deveriam estar na política. Alguém escreveu ali, o Brasil é laico só no papel? O Robertson. O Brasil formalmente é laico, e eu não diria que o Brasil é laico só no papel. É que, para falar de laicidade, nós temos um modelo francês, nós temos um modelo dos Estados Unidos, que lá eles não usam a expressão latina de palavra laicidade, eles usam Estado secular. Temos um modelo uruguaio e por aí vai. Eu acho que nós temos, inclusive, por não termos uma formação no ensino fundamental, no ensino básico e fundamental, que trabalhe essas questões, nós entendemos de forma muito pejorativa. Então, com essa ascensão de grupos religiosos na política e os temas da religião aparecendo, pastores, por exemplo, e padres ocupando cargos políticos, algumas pessoas vêm dizer que o religioso deveria ser proibido de adentrar na vida política institucional. E outros grupos já vão dizer que eles precisam entrar justamente porque os seus valores estão sendo maculados nesta sociedade. Então nós temos disputa política, e a disputa política ela é saudável. A questão do princípio da laicidade é que um grupo não pode, por meio da elaboração de leis, submeter a sua ética, a sua matriz de conhecimento, de práticas religiosas aos demais, de valores éticos aos demais. Então, uma ética particular não pode se tornar a ética de todos, ser universalizada nesse sentido. Quando você fala de que alguns grupos estão tentando
perdão de dívidas, esses grupos se aproximam do poder, do governo, que está no controle do Estado, e tenta aí, de uma forma meio que, como disse a Arielle ali num comentário, num jeitinho, se beneficiar. Eu escrevi um texto um tempo atrás e disse a laicidade vem à baila, porque a gente não trabalhava essa questão. A gente não discutia. Alguém está perguntando que vocês concordam que exista a bancada política? Como assim, bancada política de religiosos, Carlos? Bancada evangélica, bancada católica? Mas, enfim... Também aqui, teve um outro que todos os grupos devem participar da esfera pública. Não, com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Aí que a gente começa a entrar na questão do limite político, né? Então, assim, existe uma bancada religiosa? Sim, existe. É proibido ter uma bancada religiosa? Não é proibido. Não. Você é contra a bancada religiosa? Não é questão de ser contra. Aí que entra na questão do limite. Por quê? O que é a religião? Vamos pegar a questão da religião. Porque, da mesma forma, ali, fazendo uma comparação, o Humberto me corrige, porque ele que é o especialista nessa área, mas se a gente diz que o Estado é a organização política e jurídica da sociedade, e a gente tem o governo, então, que está gerindo o Estado, do outro lado você tem a igreja, que é uma entidade organizada também, juridicamente, inclusive, porque tem personalidade jurídica. Tá? E a igreja, a religião é uma, digamos assim, o objeto que vai se trabalhar em cada igreja, em cada culto. Tá? Mas a religião, ela é algo inerente à pessoa. Tá? Você ter uma representação religiosa no Congresso, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, não tem problema com relação a isso. Mas você ter essa representação e ela querer colocar como padrão social, como ética coletiva das sociedades, aquela religião, aquele pensamento moral daquela entidade específica religiosa, aí está ultrapassando, pelo menos na minha perspectiva, o limite político. Esse que é o ponto. Não sei se concorda, Humberto. Sim, concordo. E assim, acho que é interessante fazer um resgate histórico de como que surge a ideia de... Fica de olho nos comentários aí, na ideia... A ideia de laicidade, porque é o seguinte, lá em 1500 e pouco, depois da Reforma Protestante, um jurista chamado Hugo Grotius, um dos pais do direito internacional, que era um protestante piedoso, vendo a divisão e a fragmentação da Europa depois da Reforma Protestante, cada cantão ali com uma religião, e além disso, a expansão colonial dos europeus, ocupando outras terras, se deparando com povos de outras crenças que não as cristãs, ele entendeu que para ter um ordenamento que conseguisse regular toda essa multiplicidade, ele precisava ser, principalmente no âmbito do direito internacional, ele precisava ser um ordenamento que considerasse, na sua estrutura, que Deus não existisse. Mas veja bem, ele escreveu isso num tratado chamado Da Guerra e da Paz, e ele quase pede perdão por essa formulação em latim. Eu não vou falar aqui em latim, não lembro, mas é como se Deus não existisse, e aí ele fala, olha, o que não é o caso, Deus existe. Fica tranquilo. Mas por quê? Para ele. Só que ele sabia que cada um tinha uma fé. Então, se nós vamos ter uma negociação contratual, e a minha fé me orienta numa determinada perspectiva, vai influenciar a matriz produtora de sentido, de práticas, ela vai influenciar na forma com que eu vou negociar contigo. E as guerras eram guerras de religião. Então ele pensa num direito neutro, num direito desteologizado, dessacralizado, que aí é o tema que a gente estava mencionando ontem, que é a questão da secularização, que não dá para abordar isso aqui em pouco tempo, mas por uma série de fatores, a religião, quando a gente está falando de religião, nós estamos falando numa perspectiva
eurocêntrica, ocidental, que era a religião cristã, católica, ela perde o monopólio de dizer como a sociedade deve existir, do regramento da vida, a última ratio. Ela perde esse monopólio. Tem um filósofo, Charles Taylor, ele fala que a religião ela se torna uma entre várias outras opções. Aí você vai ter as ideologias políticas, vai ter o ateísmo, enfim. Esse é o contexto da secularização e ele fragmentou, perdeu-se a coesão. Hugo Grotius traz essa ideia, um direito, uma elaboração de leis que considerasse como se Deus fosse, não existisse, para haver neutralidade. Então, a participação política tem que haver, dos mais distintos grupos. O que não pode haver é uma ressacralização do ordenamento jurídico. Isso é fundamental. O ordenamento jurídico ele não pode ter nenhuma perspectiva desse sentido. Ele tem que ser imune a esse tipo de interferência religiosa, enfim. Eu estou vendo aqui, o Caio comentou, né? O problema é interferir em políticas públicas que afetam pessoas que não são religiosas ou pertencem a outras religiões. É exatamente esse o ponto. Então, por exemplo, não há nenhum problema em você ter religiosos no Congresso, porque o Congresso, por exemplo, que está lá produzindo as leis, no âmbito federal e nacional, na Assembleia, no Estado, enfim, na Câmara Municipal, não há problema. Agora, não pode impor uma questão religiosa para uma organização jurídica política. Né? Então, esse que é o grande ponto, né? Esse que é o limite. Né? Mas olha, não podemos aprovar essa determinada lei, eu não vou colocar temas específicos aqui, que a gente pode depois fazer outras conversas. Mas não pode negar, por exemplo, uma determinada questão que é simplesmente de organização jurídica, você colocar um atributo religioso, entendeu? Porque senão você vai ferir justamente a questão da democracia, né? E a laicidade está diretamente relacionada com a questão democrática. E a Mônica... A política fez é a arte de você poder dialogar com diversas... Exatamente. Exatamente. Chegar a um consenso, né? Que foi... A Mônica mencionou ali que como é que a gente faz isso, dessa desacralização do direito, se a religião permeia a cultura. Não é uma tarefa fácil. E eu acho que, na verdade, o que garante esse equilíbrio, a harmonia entre as distintas expressões religiosas na sociedade democrática, é a possibilidade de participação ativa dos mais distintos grupos, que aí vai criando o equilíbrio, vai acontecendo por si só. Mas, assim, um exemplo da questão de desacralização é o seguinte: o adultério é pecado, biblicamente falando. O adultério já foi crime. Hoje não é um crime. E aí, uma série de outras questões. Eu costumo falar que a legítima defesa da honra que existiu outrora tem a ver com a cultura patriarcal, em que a mulher é propriedade do homem, e isso tem raízes na moral religiosa, a dignidade, a honra que a mulher tinha não era de si mesma, era do homem, que ele conferia a ela. Então, aborto, por exemplo, né? Que mencionaram aqui nos comentários. E assim, a questão do aborto, e o problema justamente de você ter uma discussão sobre esse assunto, né, é que hoje a gente está vivendo uma polarização, inclusive, de questão ideológica e religiosa. Você entendeu? Esse é o grande problema. Parece que é muito difícil hoje das pessoas sentarem e conversar sobre um assunto desse, porque fere a moral ou a ética do seu grupo. Não, mas não é uma questão pessoal. Esse que é o ponto principal. É uma questão coletiva e social. Né? Então, por isso que tem que se separar, né? A questão de Estado e Igreja, no sentido mais amplo aí da palavra, né? Dos tempos, enfim. Então, assim, constitucionalmente, eu não vejo problema nenhum da manutenção dessa imunidade para o exercício daquilo que foi considerado um direito fundamental, do que é o exercício, né, da liberdade, do direito à religião, enfim.
Eu não vejo problema nisso. Bom, né, esse é um ponto. Porque se eu também não. problemas com isso, eu vou ter que discutir no aspecto estrutural. É uma outra coisa. Mas está lá. Então, agora, quando você tem... Qual é o limite constitucional? Se uma entidade dita religiosa ultrapassa os limites do exercício dessa sua função específica, então, ultrapassou o limite constitucional. Tem que ser fiscalizada, tem que ser descredenciada como entidade religiosa. Porque agora ela está com uma atividade econômica que é muito mais relevante para ela. Esse é o ponto. Sem dúvida. E politicamente, né, no caso aqui o limite político, é justamente de não poder se impor ou querer impor, né, uma perspectiva religiosa, moral, ética religiosa para o coletivo, para a sociedade como um todo. Né? Eu acho que basicamente... Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E você sabe uma coisa interessante, que assim, a gente vê muito na televisão, as religiões, alguns grupos religiosos presentes, e pensa que todo grupo religioso aquilo ali é daquela forma e tem aquelas condições econômicas para estar numa TV, mas a maior parte dos grupos, dos templos, né, de cultos religiosos espalhados pelo Brasil, sejam eles cristãos, sejam eles umbandistas, candomblecistas, são pequenas comunidades e que muitas delas estariam comprometidas no seu funcionamento se não houvesse a imunidade. Isso é fundamental. Para o exercício desse direito, a imunidade é fundamental. O Mallosso colocou uma polêmica ali, que se não extrapola o uso de títulos religiosos, padre, pastor, é uma pergunta importante. A gente poderia, quem sabe, com a população, discutir isso. Eu não vejo problema. O que é difícil é a gente privar, porque assim, a gente ia ter problema com o fulano do call center, o Zé da padaria, o mecânico, o Tonho mecânico, porque as pessoas carregam os nomes para a vida, professor Pupim, elas carregam os nomes pelos quais elas são conhecidas, quase que é um nome social, né? Sim. Assim, é um outro ponto interessante, porque existe... eu não tenho aqui as estatísticas, porque não era nem o objeto da nossa discussão, mas o que se tem de pedido de abertura de registros de entidades religiosas, né, é uma coisa absurda. Né? Então, esse é um outro ponto que aí vai justamente naquela questão de colocar a vestimenta para receber os benefícios de imunidade, enfim, né? Se de fato ali, né, está exercendo aquela função do fomento do culto, enfim, aí é outro ponto. Bom, eu estou vendo aqui, a gente tem mais 5 minutos, né, e eu não estou enxergando aqui, para mim não está passando os comentários. Travou aqui no comentário. Né? Então, eu acho que, assim, a ideia dessas lives não é trazer resposta nenhuma, né? Não é colocar regra de nada, na verdade é que a gente está dialogando, né? Até porque o Humberto é uma pessoa religiosa, eu não sou uma pessoa religiosa, mas ambos aqui concordamos que, enquanto um direito humano, né, eu acho que tem que ser preservado pela estrutura estatal, com certeza, mas se ultrapassa os limites, né, do indivíduo, que essa é a função da religião, né, o indivíduo, é ele. Né, ele no seu íntimo ali, buscar um acalento, alguma coisa nesse sentido, né, enfim, seja de caráter espiritual, para quem é dessa corrente de entendimento, ou seja por uma questão de equilíbrio psíquico, que é que eu prefiro assim pensar, isso acho que o Estado pode promover, né, mas não os grupos religiosos quererem impor, aí é o limite político, a sua perspectiva moral para toda a coletividade. Aí a gente está fora da questão democrática e da laicidade. Eu penso que, pensando nessa questão de tributo, função do Estado, vamos ver se eu consigo falar rápido. Tem uma socióloga francesa, Danielle Verger, ela diz que o Estado, ele não tem que ser, o Estado laico não é um Estado neutro, ele tem que ser um Estado mediador. Então, ele tem que mediar entre as várias famílias de crença existentes, até para fazer jus à sua função. É para isso que as pessoas pagam tributo, para que o Estado possa conduzir, orientar as vidas respeitando os direitos fundamentais.
E uma coisa que talvez crie alguma esperança nos nossos amigos como o Maloccio, o Brasil não tem um estatuto das religiões. Muitos países têm, que regulamenta, inclusive, isso que você colocou aí, os pedidos para abertura de igrejas, de grupos religiosos, enfim. Isso tem em alguns países. É uma possibilidade futura, tem projetos já no Congresso tramitando. Quem sabe vem e com a participação da sociedade a gente consegue conduzir melhor essas questões. Eu vou já dando encaminhamento para encerrar, mas acho que a gente tem mais 3 minutos inteiros aqui. Né? E nós vamos colocar depois esses vídeos, as lives, a gente está tentando montar aqui um canal no YouTube e a gente vai deixar sempre ali algumas dicas de leitura, tá? Até para que cada um, né, possa exercer o seu direito de consciência e pensamento, certo? Então, a gente vai lá e cada um lê o que a gente está dando de dicas, enfim, de várias perspectivas. Cada um pode concluir a sua. Em breve a gente vem com mais temáticas. Semana que vem tem mais uma live. Se eu não me engano, vai ter uma participação do Júri Expresso na quarta-feira. Né? Nós fomos convidados aí para uma questão aí mais no aspecto técnico tributário, logo vai estar aparecendo aí nas mídias. Mas gostaria de agradecer a todos que puderam participar aqui. Estamos aprendendo, né? Verdade. Mas acho que é justamente aí fomentar o pensamento crítico sempre, tá? Sim. Sempre, sim. Né? Dentro das suas perspectivas individuais, mas nunca esquecendo que você vive em coletividade. Acho que... Exatamente. Beleza? Mais um recado? Beleza. Né? Os seus finalmente aí. Eu acho que assim, cada um segundo a sua fé, que fiquem todos na paz. Beleza, pessoal? Então, eu vou encerrando. Até mais. Até semana que vem, com mais uma live. Tá aqui, ó, a contagem regressiva, 25, 24. E para finalizar aqui, acho que sobrou, não sei se está frio ainda. Frio pode ser o líquido, mas quente no coração sempre. Um abraço para todos aí. Abração.